Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No episódio de hoje, falaremos sobre o porquê do Japão não ter abatido o míssil norte-coreano que ontem cruzou o seu território. Foi uma opção calculada ou foi mesmo incapacidade defensiva? Não se esqueçam de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. O link está aqui na descrição e também nos comentários. Ontem, dia 29 de agosto, um míssil balístico norte-coreano de longo alcance cruzou o território japonês numa perigosa demonstração de força do ditador Kim Jong-un. Como referi em outros vídeos aqui no canal, todos os anos a Coreia do Norte responde de alguma forma ao Uchi Freedom Guardian, o exercício militar conjunto anual realizado entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. E aparentemente, a resposta norte-coreana desse ano foi o lançamento de um míssil cruzando o espaço aéreo japonês. Esse lançamento levou o pânico à ilha de Hokkaido, no norte do arquipélago, obrigando ao encerramento dos trens e das escolas. Graças aos radares sul-coreanos, japoneses e norte-americanos instalados na região, o lançamento foi detectado assim que o míssil deixou a plataforma de lançamento no aeroporto de Pyongyang, com a sua rota tendo sido traçada pouco tempo depois, confirmando os temores de que passaria sobre o território japonês. Mas isso levanta uma questão importante. Se os japoneses sabiam que um míssil norte-coreano passaria por cima de zonas povoadas, por que eles não tentaram abatê-lo? Para responder essa pergunta, primeiro temos que entender como estão montadas as defesas antiaéreas japonesas. As defesas japonesas são formadas por duas camadas, com a primeira, de longo alcance, sendo composta pelo sistema norte-americano ACS, sigla em inglês para Sistema de Combate Aegis. Esse sistema está instalado em destroyers japoneses e norte-americanos, que estão constantemente patrulhando o mar entre o Japão e a Coreia do Norte. São equipados com mísseis capazes de interceptar mísseis balísticos ainda na sua fase orbital do voo, ou seja, quando estão ainda a centenas de quilômetros da superfície da Terra. Se esse sistema falhar, entra em ação o Patriot, versão PAC-3, desenvolvida no início do século XXI e vista como a mais avançada em operação nesse momento. Essas baterias, equipadas com radares precisos de longo alcance, são capazes de destruir mísseis balísticos já na sua fase de reentrada. Não são adequados contra mísseis balísticos intercontinentais, mas contra o míssil de longo alcance lançado ontem pela Coreia do Norte, são perfeitos. O míssil norte-coreano de ontem não chegou a reentrar na atmosfera sobre o Japão, e por isso o Patriot não poderia ser utilizado. Mas então, por que os mísseis instalados nos destroyers não foram lançados? De acordo com a posição oficial do governo japonês, o motivo foi que as leituras dos radares indicavam que o míssil não iria reentrar na atmosfera sobre o Japão, já que a sua rota balística previa que o seu ponto de impacto seria a mais de 1000 quilômetros no meio do Oceano Pacífico. Apesar dessa resposta ser perfeitamente satisfatória e aceitável, o lançamento de ontem deixou também evidente que o Japão não está completamente preparado para um ataque surpresa norte-coreano, já que em toda a ilha de Hokkaido há apenas uma única bateria do Patriot PAC-3, posicionada a quase 200 quilômetros do local por onde o míssil passou, portanto, bem fora do seu alcance. Se o míssil norte-coreano estivesse programado para reentrar naquele ponto e seus destroyers tivessem falhado o alvo, toda aquela região estaria vulnerável a um ataque, que poderia ser convencional, químico, biológico ou mesmo nuclear. De acordo com o governo japonês, após as ameaças que o ditador Kim Jong-un fez à ilha norte-americana de Guam, no Pacífico, muitas baterias do Patriot foram realocadas para o sul do arquipélago do Japão, já que seria essa a rota prevista dos mísseis norte-coreanos a caminho de Guam. Mas o lançamento dessa terça-feira seguiu justamente o caminho oposto, ao rumar para o norte, apanhando todos de surpresa. Num cenário real de guerra, os ataques são imprevisíveis,
E foi exatamente isso o que aconteceu ontem, com a Coreia do Norte surpreendendo ao enviar um míssil por uma rota que ninguém esperava, o que deu uma perfeita noção do que poderia acontecer em caso de confronto real. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, salientou que os grandes centros urbanos estão adequadamente protegidos, e de fato isso é verdade, com a região metropolitana de Tóquio coberta por várias baterias do Patriot. E destacou também que os radares sul-coreanos, japoneses e norte-americanos, que trabalham em conjunto na região, estão sempre alertas e são capazes de detectar lançamentos de mísseis cujas rotas levem a pontos de impacto sobre o seu território. Mas é inegável que a forma como o Japão reagiu ontem e a constatação de que aquela região de Hokkaido estava desprotegida em termos de defesas antiaéreas de curto e médio alcance, lançou um alerta tenebroso para os aliados, confirmando que em caso de confronto aberto contra o regime norte-coreano, os mísseis de Kim Jong-un são capazes de causar mais danos do que o inicialmente estimado.